Fala pessoal! Bom, essa semana eu fiquei pensando, parece que o mundo tá em grande transformação, Porque em poucos dias vimos a geração Z derrubar o governo comunista do Nepal, os indonésios botaram simplesmente fogo no parlamento em protesto, e na França mais um primeiro-ministro caiu, o quarto em apenas 2 anos. Parece um Game of Thrones, mas é só a política mundial. E a sensação é clara, vivemos em uma época de transição. Aquela ordem mundial que parecia sólida está desfazendo diante dos nossos olhos. Não faz tanto tempo assim que o inimigo era bem definido. Governos autoritários dos anos 30, regimes comunistas na década de 60, crises financeiras e instabilidade dos anos 2000. Bom, hoje o cenário é muito mais complexo. Um verdadeiro leque de crise, conacionalismo, inflação, polarização política, disputas tecnológicas, conflitos monetários e também tensões por commodities. Será que estamos assistindo ao nascimento de uma nova ordem mundial? Mas antes de começar, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Segundo Dia de Crise, o programa da UVP Capital que fala dos dilemas da política, da economia e da sociedade e, claro, como tudo isso bate direto no seu bolso. Bom, nesse cenário, vamos começar pela Europa, o berço da democracia liberal moderna e agora vitrine de uma nova direita. Na maior economia da Europa, a Alemanha, o AfD já aparece como segunda maior força política, com quase 20% das intenções de voto. Em algumas regiões do leste já passa dos 30%. É a primeira vez desde a Segunda Guerra que um partido desse tipo vence as eleições locais. Na França, Marine Le Pen, que antes era vista como piada, hoje é protagonista. O partido dela multiplicou por 14 o número de deputados em apenas 3 anos. A pressão é tanta que até o Macron, que se vendia como centrista, anda puxando sua agenda cada vez mais para a direita. E não para por aí. Em Portugal, Chega já lidera as pesquisas, na Itália, Giorgia Meloni já governa, na Suécia os governos só funcionam porque conta com grande apoio dos partidos conservadores, e na Hungria e na Polônia, Orbán e companhia já joga esse jogo há anos, sempre batendo de frente com Bruxelas. Mas o que une todos esses partidos? Bom, primeiro é a imigração. O discurso deles é que os países vão perder identidade se abrir as portas para os estrangeiros, e lógico que isso cria divisões internas, porque parte da população apoia a abertura e outra parte simplesmente defende as restrições, aumentando ainda mais a polarização. Segundo, a economia. A Alemanha mesmo está em recessão há 2 anos, a França carrega uma dívida que já ultrapassa 114% do PIB e o Reino Unido, depois do Brexit, luta contra a inflação persistente. Essas dificuldades econômicas reforçam o debate interno e incentivam políticas protecionistas, que acabam isolando os países dos seus parceiros ali internacionais. E o terceiro e o mais polêmico é a agenda social e ambiental, a famosa agenda woke. Temas como direitos civis, políticas de higiene e políticas climáticas, algumas dessas pautas são percebidas como imposição ou mudanças rápidas demais, gerando ainda mais debates internos e tensões políticas. Juntas, essas frentes não só definem a identidade desses partidos, mas também criam um propício ao isolamento e polarização. Quando os governos se prendem a agendas que dividem a população ou entrem em atrito com outros países, aumenta o risco de conflito interno e externo, mesmo em sociedades que antes eram mais coesas. Só que a estabilidade não para por aí. Se a gente for pensar, a Rússia avançou no território da Polônia nas últimas semanas, a Alemanha está investindo pesado no setor bélico e no Reino Unido mais de 100 mil pessoas saíram nas ruas pedindo justamente mais conservadorismo. Ou seja, não é só a economia, é política, é geopolítica, é a sociedade em ebulição. E olha só a coincidência, essa conjuntura acontece justamente em meio a crises sucessivas, migratórias, econômicas e também de custo de vida. Em tempos turbulentos, partidos populistas crescem oferecendo respostas fáceis para problemas complexos. E sejam sinceros, isso acontece em várias ideologias. Toda crise é a oportunidade para políticos populistas encher suas campanhas de promessas vazias. Isso aconteceu também na Venezuela e também em Cuba. Se você tiver curiosidade, vou deixar um card também desses 2 vídeos que bate muito com essas pautas que estão acontecendo hoje no mundo contemporâneo. Além disso, existe um paralelo histórico e isso aqui preocupa um pouco. Se formos voltar na história, por volta dos anos 30, depois da Grande Depressão, os Estados Unidos criaram a tarifa que foi famosa como a Smoot-Hawley, taxando mais de 20 mil produtos importados. E qual que é o resultado? Bom, o resultado não poderia ser diferente. Comércio travado, aliados irritados e também um crescimento muito forte do nacionalismo. Ou seja, foi o estágio para regimes autoritários ganharem força, tanto na Europa como também na América do Sul. E agora vemos algo bem parecido, porque desde o início da administração do Trump, ele voltou ao poder com uma política muito protecionista, que lembra muito esses períodos. Tarifas, restrições e briga com parceiros comerciais estão se tornando rotina. Então quem não se lembra, O Trump começou algumas brigas ali de tarifa com a União Europeia, teve também com o Canadá e com o México, que são parceiros comerciais muito estratégicos, então de alguma forma tem sinergias também com a época da Smoot-Hawley ali em 1930. E se a gente for pegar um parâmetro, hoje o risco não é só de guerra com tanques, é de guerra comercial, tecnológica e digital. E aqui eu posso mencionar alguns, por exemplo, 5G, semicondutores, inteligência artificial, tudo isso virou a munição nessa disputa. E enquanto isso, cresce a sensação de que a democracia liberal já não empolga mais ninguém. Então, saindo dessa análise de contexto econômico da Europa e atravessando o Atlântico,
O cenário aqui é muito semelhante, porque em 2022 a chamada Onda Rosa 2.0 trouxe a esquerda de volta ao poder nas 6 maiores economias da América Latina, como Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Mas não se engane, essa onda não é como a primeira lá nos anos 2000, quando o boom das commodities bancava os programas sociais e também a popularidade. Agora a conta chega com inflação alta, juros estratosféricos e também os cofres públicos vazios. E se a gente for pegar um parâmetro, as vitórias eleitorais foram no fio da navalha. Por exemplo, Lula venceu aqui com 50,8%, Castillo no Peru com 50,12%, Petro na Colômbia com 51,6%, só Boric no Chile que teve uma margem maior, mas mesmo assim pegou uma sociedade já muito polarizada. E os problemas vieram rápido, porque no Chile, Boric enfrentou dificuldades no processo constituinte, com parte da oposição conquistando o poder no veto. Na Colômbia, Petro viu sua reforma política ser barrada no parlamento, e no Peru, caso mais emblemático, o Castillo tentou um autogolpe e acabou preso. E aqui no Brasil, Lula enfrentou uma aprovação baixa, um congresso com maioria da oposição e uma economia ainda patinando. Então, assim, a gente não tem um crescimento muito forte, muito sólido, principalmente ali do PIB e outros dados macroeconômicos. Por isso, muita gente já pergunta, dá pra chamar isso de uma nova onda rosa? Parece mais um movimento cheio de altos e baixos, como se fosse na política mesmo, né? Tudo é muito ciclo. Em 2026 promete ser mais um ponto de virada, porque o Trump já voltou nos Estados Unidos, o Milei governa a Argentina no estilo rock libertário, e no Brasil nomes como Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior já aparecem como alternativas para a direita. Ou seja, a América Latina segue nesse eterno puxa e estica. A esquerda sobe, a direita derruba. A direita cai, a esquerda volta. Parece muito um campeonato de rodada infinita, mas sem um campeão. Enquanto isso, na Ásia, o jogo é outro. Lá não tem pêndulo político, lá tem consolidação. E o exemplo clássico é da China, porque ela mistura capitalismo de Estado com autoritarismo político. O Partido Comunista controla a política com mãos de ferro e, sejamos sinceros, isso deu muito certo, porque em apenas 4 décadas, a China saiu da pobreza rural para virar a segunda maior economia do mundo, única rival direta dos Estados Unidos. E além disso, com a iniciativa Cinturão em Rota, Pequim financia portos, estradas e ferrovias pelo mundo. Não se trata apenas de ajuda, mas de estratégia. Cada empréstimo cria compromisso de longo prazo. Um exemplo é a situação de Sri Lanka, que ao não conseguir honrar parte dos pagamentos, acabou firmando um acordo para administrar o porto do país por 99 anos em parceria com Pequim. E a Rússia, mesmo sancionada e isolada por conta da guerra da Ucrânia, segue relevante. Ela vende gás e petróleo para a Europa e fortalece laços com a China e também com o Oriente Médio. Já a Índia joga nos dois lados. Conversa com os Estados Unidos, mas mantém uma parceria bem estratégica com a Rússia e sai colhendo vantagem de ambos. No Oriente Médio, a mudança também é grande. A Arábia Saudita, fiel parceira dos Estados Unidos no sistema de petrodólar por décadas, agora flerta com a China e até com o Irã. E para o americano, isso é uma dor de cabeça dupla. E aí que surge uma grande questão. A ordem mundial unipolar, dominada pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria, está mesmo chegando ao fim? E sabe onde essa disputa ainda é mais clara? No dinheiro, no capital, na influência sobre o comércio. Desde a conferência de Bretton Woods, em 1944, o dólar passou a ser a principal moeda de reserva do planeta. Isso deu aos Estados Unidos um poder enorme. Imprimir a moeda que o mundo inteiro usa, financiar os seus déficits com baixo risco, controlar fluxos financeiros e, quando necessário, usar o sistema financeiro como instrumento de pressão geopolítica. Mas a dinâmica começou a mudar. Em 2022, quando os Estados Unidos e a União Europeia congelaram os ativos do Banco Central da Rússia, muitos países perceberam que a dependência do dólar poderia ser vulnerável. Se o Washington pode simplesmente bloquear recursos de Moscou, nada garante que mesmo aconteça com outro país. Mas a confiança na estabilidade do sistema financeiro liderado pelo dólar já não é tão absoluta como era antes. Além disso, o crescimento econômico de blocos como o BRICS, a expansão de moedas alternativas como yuan, rublos e rúpias, e até mesmo o surgimento de moedas digitais como o Bitcoin, mostraram que a centralidade do dólar pode ser contestada. Ou seja, o poder que antes era incontestável agora enfrenta múltiplos desafios econômicos, tecnológicos e também geopolíticos. E a partir daí começou a moda da desdolarização, porque a China já negocia petróleo em yuan, Rússia e Índia fazem trocas de rublos por rúpias, Lula até sugeriu a moeda comum dos BRICS, e olha o tamanho do bloco. Juntos, o BRICS já supera o G7 em PIB ajustado por poder de compra e representa mais de 40% da população mundial e mais da metade da produção de commodities estratégicas. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa, eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro
da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. E aqui cabe outro paralelo histórico. Nos anos 70, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro e criaram o sistema petrodólar em aliança com a Arábia Saudita. O acordo era bem simples, mas muito genial, porque todo o petróleo do mundo seria vendido em dólar. E qual foi o resultado? Uma demanda permanente pela moeda americana que garantiu Washington um cheque em branco para financiar déficit, imprimir dinheiro e manter sua hegemonia global. E na época deu tão certo que hoje cerca de 80% das transações internacionais ainda são feitas em dólar. Mas agora essa hegemonia começou a ficar instável. Se o dólar passar a ser negociado em outras moedas, como o exemplo mesmo que a gente tinha falado anteriormente, o yuan, rublo, até criptos, os Estados Unidos perde a sua principal âncora de poder. E isso não é um exagero, porque até Donald Trump disse que perder o status do dólar como moeda global seria perder uma guerra mundial sem dar um único tiro. Então, tanto que é importante ter o dólar como moeda global para os Estados Unidos. E no meio dessa turbulência, dois velhos conhecidos voltaram ao debate, o ouro e o Bitcoin. E aqui uma explicação breve dos dois ativos. O ouro, que já foi a base do sistema monetário por séculos, voltou com tudo. Nos últimos 2 anos, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas do metal, o maior volume desde 1950. Rússia, China e Turquia lideraram as compras. Moscou chegou a cogitar atrelar o rublo ao ouro como forma de escapar das sanções, mas o metal tem suas limitações. Ele é pesado, caro de transportar e vulnerável a confisco. E foi justamente por isso que ele perdeu seu espaço no século XX. E aí surge o famoso Bitcoin, porque ele é escasso como o ouro, mas totalmente digital. Não tem fronteira, não tem dependência de banco central e não pode ser confiscado em uma canetada. É um ativo que já ultrapassa $1 trilhão em valor de mercado e conquistou a simpatia de quem desconfia dos governos. Resumindo, depois de toda essa leitura, parece que o mundo hoje está dividido assim. Quem manda na Ásia é a China, na Europa ou parte da Europa é a Rússia e no Ocidente os Estados Unidos. Será que estamos vivendo um mundo multipolar? E tudo se conecta, porque os Estados Unidos não vai deixar o dólar perder força facilmente, porque o dólar é uma das grandes armas geopolíticas do país. A Europa, por sua vez, está se rearmando depois que a Rússia avançou sobre seus vizinhos. Além disso, os aliados americanos estão irritados com as políticas protecionistas do Trump. E com o crescimento do nacionalismo global, que a gente falou no início do vídeo, surge o risco de novos movimentos autoritários acreditarem que a única solução para hoje é uma guerra. E historicamente, o mundo só viveu uma relativa paz quando havia potência clara no comando. E se a gente for pensar, hoje os Estados Unidos ainda ocupa esse papel, mas seu poder está ameaçado. Entre tensões militares, disputas econômicas e políticas internas instáveis em vários países, a ordem global que parecia sólida se desfaz, e cada região hoje busca sua própria estratégia. E o resultado é um cenário fragmentado, imprevisível e competitivo. Na prática, isso significa que a estabilidade acabou. Na Europa e nas Américas, movimentos conservadores e populistas ganham força. Na Ásia, China e Rússia consolidam poder, e na economia global, o dólar é contestado. O ouro volta ao jogo e o Bitcoin surge como alternativa improvável. O que temos agora é volatilidade, incerteza e disputa sem fim. E tudo isso vai impactar direta ou indiretamente a vida de todos. Então fica a pergunta: como você está se preparando para viver nesse mundo multipolar? Me conta aqui nos comentários e, claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui no Segundo Dia de Crise a gente fala dos problemas da economia, da política e da sociedade e de como tudo isso mexe direto no seu bolso. Então um abraço e até semana que vem. Valeu!